Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Bastidores com Fiorim. E hoje tenho aqui à minha frente José Apolônio, morador de Badibacite, empreendedor, e que vai falar um pouquinho da gente na sua experiência do setor. Seja bem-vindo, José. Obrigado, Guto. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, poder contribuir, partilhar o que a gente acredita, o que a gente acha que é necessário para o empreendedorismo como um todo e para essa galera nova que está chegando é muito importante, né? Faz muito sentido para mim. Zé, a gente acompanha a sua história, me permita chamá-lo assim. Claro. E sabe que você tem um envolvimento muito grande com essas questões voltadas aos negócios, ao empreendedorismo, a treinamentos. Eu queria que você começasse falando para a gente como você iniciou essa aventura empreendedora, se assim a gente pode dizer. Show. Guto, o empreendedorismo, eu acredito que ele está com a gente desde a infância, né? Porque hoje as pessoas acham que empreender é só quando você tem o seu próprio negócio. E eu digo para você que eu empreendo desde quando eu trabalhava em Badibacite, com 12, 13 anos, cobrando telemensagem. Talvez a galera que escuta hoje nem saiba o que é isso. Mas o meu primeiro ganha-pão foi cobrando telemensagem de bicicleta em Badibacite em 2002, 2003, alguma coisa assim. E eu digo que desde lá eu já empreendo, porque é uma preparação, né? Eu sempre tive muito forte dentro da minha vida, da minha trajetória, eu sempre quis muito fazer diferente na vida das pessoas, contribuir na vida das pessoas. Eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito mais no ser humano que em ferramentas técnicas e do que a gente vê compartilhando por aí. Então a minha jornada empreendedora ela começou muito cedo, jovem de família humilde. Eu sou nordestino, sou do Ceará, mudei para Rio Preto, eu tinha 3 anos de idade, fui para Badia, eu tinha 7 mais ou menos. E então, sempre buscando uma vida, uma condição financeira melhor, né? Sempre trouxe essa vontade para a gente de empreender, essa vontade de conquistar o diferente. E eu, com 17 para 18 anos, tive a oportunidade de entrar no mercado de eventos, em uma locadora de equipamentos, onde por lá perdurei por alguns anos. E adquiri muita experiência. Eu costumo dizer que eu recebi para assistir os melhores palestrantes do país na época, porque a gente só trabalhava com corporativo, nós trabalhávamos só com empresas, grandes empresas, desde franquias, bancos, médicos, advogados. Então esse era o know-how da empresa. E eu tive a oportunidade de estar presente em grandes plenárias, onde eu estava trabalhando, mas muito mais que isso, eu estava aprendendo. Eu estava me formando e eu tive uma boa escola e então em meados de 2017 eu resolvi abrir uma agência de eventos. Então desde lá minha vida entrou num tumulto. Então a gente trabalhou com eventos, na organização de eventos, depois abrimos outros nichos. Através da organização de eventos me proporcionou ter uma loja que é a loja que está aqui em Badibacite hoje, da Splash Piscinas. Temos também um escritório de energia fotovoltaica. E hoje a gente iniciou muito forte um trabalho de treinamento, mentoria, um trabalho de consultoria mesmo voltado para o empreendedor, para o microempreendedor individual, para aquele cara autônomo, aquele cara que tem vontade de ter o próprio negócio. A gente sabe que muitas vezes no nosso país nós não temos muitos incentivos, né, Guto? Com certeza. E o que acontece? É muito na raça, cara. A gente vai muito no entusiasmo, a gente vai muito no talento, desmembrando tudo, quebrando cana, né? Pulando cerca. E o nosso objetivo é fazer o quê? É conseguir ajudar essa galera que está começando a estruturar o negócio, a entender que há sim uma luz muito boa no fim do túnel. Claro, definindo alguns pilares, algumas coisas, mas esse é o nosso foco hoje no empreendedorismo. Mas o empreendedorismo para mim ele é o dia a dia, né, cara? Ele é a forma como eu falo com um colaborador, com um amigo, a forma como eu estou num restaurante. Então eu costumo dizer que está na veia. Às vezes as pessoas até brincam e falam que eu sou workaholic, porque em todo lugar que eu estou eu vejo oportunidade de negócio. E realmente é assim. Só que a gente não olha com carinho para aquilo, né? Então basicamente essa jornada começou lá atrás e espero que perdure muitos anos aí com esses desafios que temos pela frente. Zé, você comentou do seu empreendimento em Badi. Eu quero saber de verdade, na prática, você usa de todas essas ferramentas do seu negócio também?
Hoje é muito importante, Guto, você usar... Eu digo que meus negócios são a minha base para que eu possa realmente ter uma prova social, para que eu consiga contribuir na vida das pessoas, né? Porque graças a Deus todos os negócios passam por dificuldades, altos e baixos, como toda empresa, mas graças a Deus todos estão sólidos, todos estão crescendo, todos estão passando por metamorfoses. E sim, a gente aplica muita coisa do que a gente passa para as pessoas dentro das nossas empresas, não só lá em Badi, como na agência de eventos, como nos outros business que a gente tem, porque é muito importante, né? Para que eu valide isso, eu primeiro testo em casa. E é muito legal porque essa para mim é a maior prova social que tem, quando você tem um resultado. E esse resultado, como ele é construído? Ele é na prática, ele é no dia a dia. Ele é você realmente sair da teoria e ir para a prática. Porque hoje a gente vê muito profissional de teoria, né? Mas que realmente vai para o campo de batalha é onde eu acho que está o diferencial disso, né? Zé, você comentou em relação a, enfim, as diversas atividades, e o brasileiro tem mesmo que se virar para tocar adiante os seus sonhos. Nós somos um povo muito criativo. Muito. O brasileiro... Acho que o ser humano como um todo, nós nascemos muito criativos, só que nós vivemos numa cultura industrial onde, conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos passando essas etapas da vida, nós muitas vezes somos orientados e forçados a perder um pouco essa criatividade. Essa criatividade ela acaba ficando de lado. Por quê? Porque nós temos que seguir regras desde a época da escola, trabalho, e isso vai fazendo com que nos molde como pessoas que às vezes não conseguem expor a ideia, a criatividade. E eu conheço muitos amigos meus que têm ideias fantásticas, que poderiam sim virar ótimos negócios ou contribuir em alguns negócios que já estão rodando, mas muitas vezes eles não têm a condição, eles não conseguem passar isso para frente. Justamente pelo sistema que a gente é criado. Mas o brasileiro, Guto, cara, eu sou suspeito, mas tanto que a gente tem aquele jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro nada mais é que criatividade, cara. O brasileiro é um povo que a gente aprende a viver com pouco e a gente se vira com nada. A gente costuma tirar alguns coelhos das cartolas que em todas as áreas é sensacional. Às vezes eu brinco com meu pai que eu falo que o problema do Brasil é o brasileiro, mas o melhor produto, o melhor negócio do Brasil também é o brasileiro, né? Então é muito louco isso. Mentalidade, legado e conexão. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse tripé. Eu estou vendo você, inclusive, aqui com a jaqueta e tem essas 3 palavrinhas mágicas, imagino eu. Queria que você falasse o que elas significam para você e até onde elas podem ajudar as pessoas que querem empreender e realizar o sonho de investir num negócio próprio, alcançar o sucesso, o sustento da família e conseguir ter uma vida mais digna. Guto, legado, conexão e mentalidade é o nome do projeto. O projeto que é o método LCM. Legado, conexão e mentalidade é minha missão, visão e valores. É o que eu acredito como o alicerce para tudo. Hoje eu não vivo apenas por um propósito. Hoje eu vivo pela construção de um legado. Porque herança é o que a gente deixa para os outros. Legado é o que a gente deixa nos outros. E é por isso que a gente trabalha todos os dias. Pensando no futuro da molecadinha, meus filhos, que são os meus pra quem. E é esse legado que a gente constrói e trabalha arduamente todo dia. Então eu acredito que o legado ele é o alicerce para que todas as coisas aconteçam. Conexão é onde está a grana. Conexão é onde está o core. A gente fala muito de network, mas eu acredito que o network está dentro de uma conexão. E a conexão é onde você consegue estar com as pessoas corretas, ser indicado, proporcionar trabalhos, desenvolvimento dentro do segmento que você está envolvido, dentro do canal que você escolhe se comunicar, escolhe crescer. A conexão ela é que vai te abrir porta. É como se ela fosse juntar o DNA.
os DNAs que vão se batendo, aquelas moléculas que vão se completando e compondo esse ser humano. Então a conexão ela é a base muito forte, que aí tem comunicação, tem networking, tem entender o seu mercado. E a mentalidade, Guto, eu acredito que tudo da nossa vida está aqui. Nós não usamos, nós não temos noção do poder que a gente tem na mente. Nós não entendemos até onde a nossa mente pode nos levar. E você pode trabalhar na construção de um legado sólido, você pode fazer um trabalho bem legal, você pode ter conexões extraordinárias, você pode estar em segmentos incríveis, mas se você não tiver uma mentalidade forte, uma mentalidade positiva e uma mentalidade preparada para as adversidades, cara, de nada adianta o restante. É muito fácil a gente comemorar e a gente ser grato a Deus ou expressar qualquer que seja a religião e crença de cada um quando a gente está ganhando algo ou quando a gente está conquistando algo. É muito fácil eu demonstrar essa felicidade, esse equilíbrio emocional quando eu estou comprando uma casa nova, ou quando eu acabei de tirar um carro zero da garagem, ou quando eu recebi uma promoção no emprego. Aí é muito fácil. Mas nós somos testados e provados nas adversidades, são nas dificuldades. É quando vem uma pandemia que ninguém espera e sai destruindo o país, o mundo inteiro, e você tem que acreditar, você tem que estar preparado, você tem que continuar seguindo o seu legado, você tem que continuar se preocupando na sua entrega, na sua comunicação, em como você vai se portar perante o mercado, tomar decisões pontuais e muitas vezes rápidas. É aí que você testa, é aí que você cresce, é aí que você amadurece, é aí que você solidifica o teu alicerce. Então eu acredito muito que o LCM ele vai deixar um legado muito forte, contribuir muito em conexões, conexões pontuais, e vai trazer uma mentalidade extraordinária, que é o que eu acredito muito nisso. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, é tarefa árdua. E com tanta dificuldade imposta, como a gente consegue manter o estado, espírito voltado para positividade, Zé? Guto, eu sou um cara que eu gosto muito de ler, ou melhor, aprendi a gostar muito de ler. Quando criança eu sempre achei que eu era de exatas e durante muito tempo eu negligenciei a língua portuguesa e a leitura como um todo. Mas hoje eu gosto muito de ler, muito mesmo. Napoleão Hill ele tem um livro que chama Atitude Mental Positiva. E nesse livro Napoleão fala o seguinte: todo ser humano tem um medalhão no peito. Esse medalhão, ele como uma moeda, ele tem dois lados. Um lado está escrito AMP, do outro lado está escrito AMN. Atitude mental positiva, atitude mental negativa. Tudo que você alimenta cresce. Por mais complicado que seja realmente empreender, dói, é doloroso, às vezes te tira do eixo. Não só o empreendedorismo externo, como o intraempreendedorismo também. Como você ser colaborador de uma grande empresa, de uma multinacional, ou você está começando a sua vida corporativa, ela também vai te impor muitas dificuldades. E manter uma mentalidade positiva, primeiro, nesse livro ele fala que tem alguns passos, se eu não me engano são 17 passos. Cara, mas primeiro de tudo é você ter um alicerce muito forte. Que esse alicerce ele é composto desde criação, família, você como ser humano, entender os seus talentos, seus pontos fortes e definir aquele alicerce. Ele passa por um caminho muito bem definido. O que é esse caminho? É você entender aonde você quer chegar, você ter clareza nisso. Porque muitas vezes as pessoas olham para você e falam assim: cara, eu vou ganhar dinheiro. Tá, legal, mas cadê a clareza disso? A pessoa às vezes ela não consegue colocar uma meta temporal com um tempo, ela não consegue entender até onde ela quer chegar. Qual que é o objetivo dela? Qual que é o caminho que você vai percorrer? Putz, eu quero ter uma empresa lá em Orlando, que seja. Tá, então se esse é o teu objetivo, você tem clareza nisso. Então você sabe qual que é o caminho que você vai trilhar para isso. Ou quero construir uma empresa com X colaboradores. Eu quero construir uma empresa que a base seja na capital de São Paulo, na capital de São Paulo. Então essa clareza ela é muito importante para que a tua mentalidade ela seja alimentada. Alicerce, caminho,
E quando você tem esses dois caminhando juntos, você tem uma visão. É o famoso AVC, né? Alicerce, visão e caminho. Define teu alicerce, tenha clareza no seu caminho, que aí você consegue traçar a melhor visão. E aí quando você tem isso muito claro, a tua mentalidade automaticamente ela é forçada a pensar sempre do lado certo. É um exercício, é um treinamento. Nós temos que treinar isso. Porque você fala assim, nossa, é muito bonito ver você falar aqui, mas quer dizer que você não tem dificuldade, quer dizer que você não pensa negativo. Cara, penso todo dia. É um trabalho muito árduo você livrar disso. Você ter essa clareza, na verdade. Então, essa mentalidade positiva, ela passa por treino. Desde que você entenda seu alicerce, tenha clareza no seu caminho, para que você trace a melhor visão. E é isso que eu acredito, que faz você trilhar uma mentalidade positiva nesse mercado que é tão... É um voo de pica-pau, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Irmão, as mentorias, elas têm cada vez mais, né, sido procuradas por pessoas que querem empreender. É um caminho sem volta? É a solução? É o que pode realmente dar o caminho para o novo empreendedor, para o novo empresário? Ajuda, dá perspectiva? A chance disso dar certo é realmente maior? Ô Guto, quando a gente vai sozinho, pode ser que a gente vá até mais rápido. Mas quando a gente tem alguém que vai com a gente, ou que pega na nossa mão e te direciona um caminho, com certeza você vai mais longe. Nós temos um dado muito alto, que 60%, 68% das pessoas fecham a empresa nos primeiros 24 meses. Como eu disse lá atrás, nós viemos muito na euforia. Eu tenho uma ideia boa, eu tenho um talento bom, eu vou conseguir. Só que muitas vezes falta aquela pessoa que pega na tua mão e te direciona no caminho. Falta aquela pessoa que já passou por aquilo que você está passando naquele momento. Que vai conseguir fazer com que você possa, não encurtar e pegar um atalho, mas entender qual obstáculo você vai enfrentar. O objetivo não é você pegar um atalho. É isso que as pessoas entendem de forma equivocada. Quando a gente fala de mentoria, o mentor, ele não quer te mostrar um atalho muitas vezes, mas ele quer te mostrar onde vai estar o obstáculo, para que você treine e possa superar ele. Porque se a gente estiver andando numa estrada, onde você não está enxergando o que tem na frente, e você esperar chegar no buraco para você tentar pular ele, provavelmente você tenha que cair e isso voltar, ou tropeçar, depende do tamanho do buraco. Agora, quando você tem uma pessoa que te direciona, que já passou por aquele caminho, e olha para você e fala assim, aqui tem um buraco, naquela curva você tem que pular, ali você tem que diminuir. É como se fosse a Fórmula 1. A Fórmula 1, muito se fala dos pilotos, mas pouco se valoriza quem está nos boxes. Quando a gente fala de mentoria, é a mesma coisa. O piloto é sempre o mentorado. Só que aquele cara que está no box, que cuida do tempo do pit stop, que cuida para saber se o teu pneu está gato, se você vai ter que trocar aquele pneu ou não, se o combustível que você tem no tanque dá para você dar mais 1, 2 voltas, que vai ser a vantagem final que você precisa em cima do seu adversário, no caso do seu concorrente. É aquele cara que analisa quais os componentes do carro que pode melhorar, seja assento, postura, se está esquentando, se não está esquentando, se você está trocando a marcha muito rápido, se você está trocando a marcha, se está demorando muito para trocar a marcha. Então eu comparo muito o mentor com a Fórmula 1, a mentoria com a Fórmula 1. Imagina que você é o piloto do teu negócio, você é o piloto do teu carro, não vai ser outra pessoa, é você. Ninguém vai chegar, sentar para você e pilotar o carro, você vai pilotar o carro. Só que o mentor, ele é aquele cara que está no box, ele é aquele cara que está analisando todas as estatísticas, todos os dashes, é aquele cara que consegue visualizar de fora, com uma visão muito mais ampla, o teu resultado. E aí é muito mais fácil um cara que está de fora do business falar assim, Guto, cara, breca 3 segundinhos depois naquela curva. Guto, você está muito afoito quando você está fazendo certas ultrapassagens nas retas. Por quê? Porque eu costumo dizer que quando a gente está no negócio, a gente está naquela visão frontal e a gente está correndo para fazer aquele negócio dar certo. E quando tem uma pessoa que está de fora, a visão ela é macro. Ela faz com que o resultado chegue mais rápido. Então o objetivo da mentoria, Guto, não é encontrar atalhos, não é pular etapas, mas é te mostrar aonde podem estar os obstáculos. É te mostrar aonde pode ser que vai ter os gaps que você tem que olhar com carinho. Aonde você tem que realmente começar a investir.
Então a mentoria, eu não vejo só como um caminho sem volta, eu vejo como uma necessidade. Hoje eu sou mentorado de algumas pessoas, de alguns players que para mim são referências, e cada vez que eu vou lá, a gente pode ter às vezes diferença de 2 semanas de um encontro para o outro, mas você vive experiência nova, o cara te mostra um caminho que até então você não tinha visto. Então a mentoria, não sei se um caminho sem volta talvez seja a palavra, mas uma necessidade pontual para que teu alicerce seja construído de forma muito sólida, isso com certeza, sem dúvida alguma. Zé, físico, digital ou depende da ideia? Guto, eu acho que essa é a briga de hoje do mercado. A internet, quando veio para cá em 2013, 2014, com mais força, todo mundo começava a falar: se você não tiver um negócio na internet, você está fora do negócio. Os tempos passaram, a pandemia potencializou, inteligência artificial, algumas mudanças de políticas, por exemplo, da Apple, mudaram muito o mercado, mas o offline, o físico, ele nunca acabou. Então, claro que tem alguns business que você como consumidor, a gente acaba sendo mais prático o online. Eu costumo dizer para todos os mentorados que a gente fala, para a gente dar o treinamento, que antes de qualquer coisa, pense como consumidor. Pense como consumidor. Então, quando você pensa consumidor, se você quer comprar, por exemplo, às vezes uma capinha de celular que você quer ver no seu celular, você às vezes vai querer ir no local e ver. Agora, quando você quer comprar, por exemplo, um carregador que você já sabe qual que é o modelo, qual que é a conexão, que você não precisa ver e você também não tem tanta pressa, você não vai se deslocar. Você vai pedir na internet, você sabe que em 24, 48 horas está aí. Eu acredito que o segredo do negócio é a junção. A gente tem visto muitas pessoas que trabalham no mercado, no corporativo, que trabalham, por exemplo, com vendas, que se ele depender só do digital, ele tem um déficit, ele está deixando dinheiro na mesa, e se ele depender só do offline, ele também está deixando dinheiro na mesa. Então, eu gosto muito da palavra sensibilidade. A sensibilidade, ela serve para que você cuide da visão, que a gente falou agora há pouco, do seu negócio, porque a sensibilidade, ela te faz olhar, ter uma visão estratégica que funciona. E em determinados momentos, o teu físico vai te dar um retorno melhor, mas em determinados momentos, o teu digital, ele pondera tudo. Então eu acredito que se o empreendedor hoje está olhando só para um lado, independente de qual seja, ele está deixando dinheiro na mesa. E muito dinheiro. Nós não temos ideia de quão fácil hoje está no mercado a questão de enriquecimento, porque as escalas têm sido potencializadas muito alto. As formas de ganho têm se abrido muito, e o mais louco, o acesso à informação é muito rápido, Guto. Hoje, se você tiver em dúvida em qualquer palavra que seja, qualquer segmento, se você pegar seu aparelho telefônico hoje, em 5 minutos ou menos, você tem uma noção. Se você ler 2, 3 artigos, você sabe o que eu estou falando, você como jornalista, 2, 3 artigos que a gente tem hoje na internet, nós temos o quê? Nós acabamos até se tornando profissionais em alguns assuntos. Então eu acho que a união dos dois é o que determina o resultado. E a gente vai passar por uma metamorfose muito louca agora com essa inteligência artificial, né? Se a gente não entender esses certos mecanismos, além de deixar dinheiro na mesa, a gente pode ter danos graves nos caixas, nos fluxos e até nos resultados futuros da empresa. Zé, a gente está terminando o nosso podcast, mas antes disso eu queria que você deixasse um case de sucesso e uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, que seguem as nossas mídias sociais, que compartilham as nossas histórias, que nos acompanham no YouTube, para elas que querem, né, empreender de alguma forma e ainda não acharam o caminho ou o ramo de atividade. Então eu queria que você encerrasse o nosso episódio com um case e uma mensagem para essas pessoas. Guto, como eu disse para você, hoje eu aprendi a gostar muito de ler. E eu tenho certeza. O cara que quer empreender, que quer começar um negócio, ele tem que entender que ele precisa ter conhecimento. O conhecimento, ele é a chave para a virada de qualquer negócio e tomada de qualquer decisão. Junto com o conhecimento, a gente tem um negócio que eu gosto muito, que é autorresponsabilidade. É entender realmente, assumir, na verdade, o protagonismo do seu negócio e da sua vida.
E como mensagem, se eu pudesse deixar uma dica para quem está acompanhando, tem um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Nesse livro ele vem junto um teste, que lá tem todo o link do site que você vai fazer, tudo certinho. Você compra esse livro e tem um código que você consegue nesse site colocar esse cupom para que você tenha acesso a esse teste. E nesse teste você vai responder um questionário. E nesse questionário ele vai te devolver os teus 5 principais pontos fortes. Porque quando a gente fala de empreender, a primeira coisa que você tem que ter é entender qual que é teu talento. Você precisa entender onde você é forte. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, eu vou contra. Eu não acho que a gente tem que ficar se preocupando com que você é fraco. Eu acho que você tem que treinar e melhorar onde você é forte. Se de 100%, eu perderia 80% lapidando onde eu sou forte, melhorando onde eu sou bom, e esses 20% sim, entendendo quais são as minhas fraquezas, entendendo um mercado como um todo. E vou te dar um exemplo. O José, ele é um cara muito comunicativo, muito comercial, mas o José é um cara fraco na parte burocrática. E eu não tenho problema nenhum em falar disso, porque entender e reconhecer onde você precisa melhorar é uma qualidade incrível. E eu não tenho tanta habilidade, eu não sou tão bom com parte burocrática, com papelada, com parte de contábil, com parte financeira. Não é o meu core. Hoje eu uso meus 20% para entender contabilidade, entender se teve alguma mudança de lei, alguma mudança de regra, se tem algo que eu possa fazer que vai me onerar menos imposto, vai melhorar meus impostos, vai diminuir meus custos. Eu estudo isso. Só que 80% do meu tempo eu estou lapidando onde eu sou bom. Eu estou lapidando os meus talentos, os meus pontos fortes. E de recado que eu puder deixar é, primeiro, acredita no teu potencial. Não vai ser fácil. Tenha resiliência, muita resiliência e muita constância. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo em qualquer palestra que eu vou, que eu digo assim: os resultados que você busca estão nas decisões que você não toma. E como case, quando você pede case, você fala que você quer um case de alguém de sucesso ou um case hoje de um nome forte? Cara, hoje eu sou mentorado de 2 pessoas que para mim são referências, que é o Joel J e Flávio Augusto. Hoje eu tenho o privilégio de estar perto dos caras, entender a metodologia, aplicar. E mais do que só mentorado de OJ, a gente tem um ecossistema de mentorados que, cara, a gente se ajuda muito, a gente contribui muito. Então, acredite no teu talento, potencialize seus resultados, encontre seus pontos fortes e, cara, busque uma pessoa que vai pegar na tua mão e vai te levar, te tirar do ponto A e te levar para o ponto B. Porque sozinho é mais difícil. É isso. Muito obrigado por confiar na gente, por participar do nosso podcast. Sucesso para você na sua vida. E assim a gente termina mais um Bastidores com Fiorim. Não antes de agradecer os nossos patrocinadores: M9 Autos, OK Telecom, Oi de Veterinária, Rodrigo Salvador Arquitetura. Muito obrigado por acreditarem e confiarem em nós. E para você, uma excelente noite e até a próxima!